Então bora falar sobre como apresentar relatórios de tráfego pago para os seus clientes. Você provavelmente já passou por situações onde você tenta mostrar o valor que o seu serviço tem, você tenta mostrar os resultados que você está gerando, mas ou você não consegue comunicar isso da maneira certa, ou também o seu cliente acaba não conseguindo entender de fato realmente a sua participação na geração desses resultados, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Esse vídeo de hoje não é um vídeo técnico, é um vídeo que a gente vai abordar mais uma linha estratégica aqui, mas que vai ajudar demais, vai fazer total diferença na sua operação a partir do momento que você compreender os insights que eu vou passar para você hoje aqui e começar a aplicar isso no seu processo aí de apresentação de resultados, tá? Se você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, já deixa aqui o seu like nesse vídeo e também faz a sua inscrição para receber os nossos conteúdos que a gente publica toda semana por aqui. A minha missão aqui é ajudar profissionais de marketing e vendas a ter mais clareza para tomadas de decisões mais assertivas, tá bom? Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Sem mais enrolação, bora lá pro nosso conteúdo de hoje. O que a gente vai ver aqui hoje, tá? Tô aqui com a minha colinha aqui do lado para não esquecer de falar nenhum ponto importante e relevante aqui para você. Primeiro, a gente vai falar sobre o que realmente importa para os seus clientes quando o assunto é relatórios, quais são os dados, quais são as métricas que normalmente o cliente quer, né, acompanhar e o que realmente é relevante para ele. E também depois nós vamos falar sobre a diferença entre pelo menos dois tipos de relatórios principais, tá? Então acompanhe aí o conteúdo até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Primeiro ponto então, o que os clientes realmente querem ver no relatório, tá? E o que eu posso antecipar para você é que não são apenas números, tá? Normalmente a gente apresentar números para os clientes sem uma interpretação, sem um contexto, né, explicativo ali, não resolve muito, tá? Então o que o cliente normalmente quer ver são os resultados, tá? E o retorno que ele está tendo daquele investimento que ele está fazendo. Então, por exemplo, se você fica enchendo uma planilha de métricas, né, seja um relatório em PDF, enfim, mas que não tem uma estrutura, um contexto que vai mostrar para o cliente os resultados, o retorno que ele está tendo, as oportunidades e também os desafios, eventualmente, né, que vocês estejam enfrentando naquele momento do projeto, mas já com sugestão de próximos passos, provavelmente o seu cliente ou ele não vai entender muito ou ele não vai dar tanto valor para aquele relatório. Então, de nada vai adiantar, por exemplo, você enviar relatório toda semana para o seu cliente, se tudo isso não for atendido, se você não tiver uma estrutura de fato estratégica para fazer com que esses relatórios sejam, primeiramente, compreendidos pelo seu cliente e, segundo, gerem esse valor percebido do seu trabalho. Então, o cliente precisa, além dos números, ver que aqueles números fazem sentido, como que aqueles números estão se aplicando na operação dele e como você está contribuindo tanto para gerar aqueles resultados, como também para tornar claro para o cliente o que realmente está acontecendo, o que os números querem comunicar, tá? Esse é o seu papel enquanto profissional de tráfego, enquanto profissional de marketing ou até mesmo profissional de vendas. E antes da gente continuar para o segundo tópico do nosso conteúdo de hoje, mais para frente eu vou mostrar para você como você consegue pegar uma solução pronta, que já está estruturada de acordo com todos esses conceitos que eu acabei de compartilhar para você, e tornar esse processo de prestação de contas, né, de envio de relatórios para os seus clientes de forma 100% automática. Com isso você vai economizar tempo, você vai gerar todo esse valor percebido e ao mesmo tempo vai trazer mais lucro para sua operação, porque enquanto seu cliente está recebendo os relatórios, você está focando no estratégico, tanto da sua operação como também para gerar mais resultado para esse cliente e para os outros clientes também, tá? Então esse processo todo no automático faz muito sentido tanto para sua operação como também para você gerar mais resultado para os seus clientes. E já que a gente tocou no assunto sobre relatórios automáticos, vamos falar o porquê que é importante, né? Além desses pontos que eu acabei de mencionar, que traz benefício para você e benefício para o seu cliente também, você tem a questão da confiabilidade e da constância do seu cliente recebendo esses relatórios. Então, quando você implementa um processo que ele é assertivo em primeiro lugar, né, em comunicar esses dados, e ele acontece de forma automática e constante, você está comunicando também para o seu cliente o quanto que você se importa que ele fique por dentro do que está acontecendo.
A gente vê muitos gestores de tráfego que não enviam relatórios ou não enviam com uma certa constância, com uma certa regularidade. Isso faz com que o cliente, por não estar por dentro do que está acontecendo, não tem informação, né? Coloque-se você no lugar do cliente. Se você não tem informação do que você do que está acontecendo com o investimento que você está fazendo, obviamente gera uma certa desconfiança, ou se não desconfiança, pelo menos uma insegurança. Então, resolver a parte de envio de relatório para os seus clientes de forma automática, além de beneficiar a sua operação com ganho de tempo, com eficiência, traz também essa confiabilidade para o seu cliente, tá? Então, tem cliente que gosta, né, tem esse perfil e já solicita essa atualização frequente. E normalmente o que acontece são clientes pedindo, né, solicitando isso por WhatsApp, seja lá qual for o formato que eventualmente você está enviando atualmente. Mas a ideia aqui da gente estruturar um processo automático é que o seu cliente não precise solicitar, né, mas que você seja proativo de já fornecer isso para o cliente, tá? Inclusive a gente não vai falar sobre nesse vídeo aqui sobre isso, mas nós temos muitos relatos de gestores de tráfego que utilizam da prévia, né, do formato de relatório a partir do GT Report. Se você não sabe o que é GT Report e GT Dash, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas o link está aqui na descrição também para você conferir depois. Então eles colocam já o formato que o cliente vai receber esses relatórios através do GT Report, e isso ajuda a trazer mais conversão de vendas. A gente vai falar mais especificamente sobre isso em um próximo conteúdo, mas eu só quis mencionar porque isso também acaba sendo muito importante, tá? Então, se eu puder resumir, o principal benefício, vantagem que você tem ao ter um processo otimizado assim e automatizado de envio de relatórios é que você transmite mais profissionalismo, organização e também libera tempo, né, para focar na estratégia tanto da sua operação como também no serviço que você presta para o seu cliente. Você já está vendo aqui na sua tela, estou espiando aqui para ver se está tudo certinho, mas você já está vendo aqui na sua tela a nossa estrutura do GT Report, tá? O que é o GT Report? É um relatório que ele é pensado justamente para auxiliar você nessa missão, tá? E ele possibilita que você deixe esse processo todo acontecendo 100% no automático. Como assim? Você consegue adquirir essa ferramenta aqui e você conecta as suas contas de anúncios, as contas de anúncios do seu cliente, tanto de Google quanto de Meta Ads, e você agenda o envio desse relatório por e-mail para o seu cliente, tá? Feito esse agendamento, ele acontece tudo no automático, desde a coleta dos dados nas fontes de tráfego até a exibição desse relatório. Gera um PDF, manda para o seu cliente juntamente com um link para o seu cliente acessar online, do jeito que você está vendo aqui. Então, a gente pensou nessa estrutura, tá, de uma página macro que é a que 99% dos casos resolve para o cliente já entender, né, isso que a gente acabou de falar agora, o quanto que está retornando do investimento dele, os principais indicadores estão nessa tela aqui. Mas a gente tem uma tela de detalhamento também, que é essa segunda tela, para quando o cliente quer entender um pouco melhor sobre outras questões, tá? Vamos acessar ela aqui, ó. Então, nessa tela de detalhamento, a gente tem desse lado aqui, né, mais informações do Google Ads e desse lado aqui mais informações do Meta Ads, como por exemplo, né, os leads por idade, por gênero, por dispositivo, por plataforma, também aqui os criativos que estão melhor performando ao longo do período que você está analisando aqui. E além disso, nós temos uma página de histórico, que ela traz a visão anual. Então, as principais métricas e indicadores aqui agrupadas por mês, tá? Para que o seu cliente consiga acompanhar a evolução do projeto mês a mês e com isso, então, perceber os resultados que você gera, e também vocês podem discutir sobre as estratégias aplicadas, as melhorias, enfim. Tudo isso que eu falei agora há pouco no vídeo se aplica a partir do momento que você entrega uma estrutura dessa para o seu cliente, e aí você abre, então, para poder alinhar com ele, né? Fazer melhores alinhamentos aí sobre as estratégias, tá? Eu estou vendo aqui que a minha câmera está cobrindo um pouquinho, então eu vou colocar somente a tela aqui por alguns minutinhos para que você consiga acompanhar, né, a tela inteira aqui do GT Report, ó. Então aí na sua tela já está aparecendo agora, né, toda a tela aqui toda a estrutura, né, do GT Report.
E você pode ver que essa visão geral aqui, essa visão de histórico anual no caso, né? Ela é muito bacana porque o seu cliente consegue ter essa visualização macro aí da evolução do projeto, tá? Voltando aqui para nossa tela de visão geral, então nós temos também uma estrutura que ela traz essas respostas rápidas daquilo que é principal para o seu cliente acompanhar. Só que além disso, né, além de você conseguir agendar para o seu cliente, né, enfim, ter essa estrutura profissional, existem mais vantagens. Quais são essas vantagens? Se você comparar, por exemplo, com o envio de relatório, com print de gerenciador de anúncio, com métricas ali organizadas numa mensagem do WhatsApp, por mais que esse processo seja automático, ou até mesmo você montar, por exemplo, uma apresentação no Canva ou qualquer outro software, por exemplo, não se compara a você ter essa estrutura aqui. Por quê? Porque aqui você consegue comunicar para o cliente os números. Lembra que a gente falou que números soltos meio que não servem para nada? O seu cliente precisa entender o que está acontecendo. E é nessa hora que entra, por exemplo, o auxílio dos gráficos, né? Então, tanto lá no PDF que é gerado, como o cliente poder acessar essa plataforma online, interagir aqui com o período e trazer, por exemplo, dados de diferentes períodos aqui, que é possível ele fazer isso, né? Ele consegue contar com essa ajuda aqui, ó, dos gráficos, né? Os principais gráficos que vão mostrando a crescente, a oscilação das métricas, dos indicadores como um todo. Então, além de tudo isso, tem essa representação da jornada de compra que mostra de ponta a ponta, né, as taxas de conversão, os custos por cada etapa aqui, por cada fase, né, desde a descoberta, a consideração e a decisão. Os principais indicadores aqui de investimento, de faturamento, de retorno sobre esse investimento, né, oscilação de quantidade de vendas, custo por venda também. Os melhores dias, né, de vendas dentro desse período. Então, por exemplo, aqui nessa simulação, óbvio que aqui a gente tem dados fictícios, mas nessa simulação a gente está tendo aqui o sábado como o melhor dia de vendas, tá? Então, a partir desses dados, da interpretação desses dados, você consegue orientar o seu cliente, você consegue discutir com o seu cliente as estratégias e muitas vezes orientar as estratégias com base nesses dados para que vocês tenham cada vez mais assertividade. Essa é a estrutura do GT Report que proporciona todos esses benefícios para a sua operação. No terceiro tópico, então, do nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre um outro formato de relatório, que eu chamei esse formato de relatório participativo. Ele vai acontecer, na maioria das vezes, quando você está em reunião com o seu cliente. Então, você está ali, muitas vezes, falando sobre uma estratégia específica, você está alinhando expectativas, você está olhando para informações, para números, e você pode utilizar esse momento para contextualizar melhor algumas situações para o cliente. Então, além de você ter essa estrutura que eu acabei de mostrar aqui com o GT Report, enviando e reportando para o seu cliente, né, constantemente, regularmente, deixando o seu cliente muito mais a par do que está acontecendo e com mais confiança no seu trabalho, nos momentos de reunião você também tem a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo em alguns contextos aí e também co-criar soluções, né, com o seu cliente, co-criar estratégias. Isso é muito importante porque ajuda você a ter um posicionamento muito mais profissional, muito mais estratégico também, tá? Fortalecendo aí o relacionamento com o seu cliente, consequentemente a gente sabe que aumenta muito o LTV. O cliente que ele é suprido na questão de resultados e ele é compreendido com relação ao contexto do negócio dele, com certeza não vai querer cancelar contrato com você, ele vai permanecer com você porque ele está tendo um bom relacionamento e um bom atendimento através do seu serviço e das ações que você faz, né, que você toma ao longo desse processo como um todo. Bom, para esse tipo de dinâmica, né, você até poderia utilizar o GT Report, mas a gente tem uma ferramenta que ela é mais voltada para o gestor de tráfego de fato, né, que é a ferramenta que você utiliza no dia a dia. Você consegue analisar campanhas fora do gerenciador de anúncios, tá, de um jeito muito mais fácil, mais profissional. E é aí que você também pode utilizar para esse tipo de relatório. Lembra que eu chamei esse tipo de relatório de um relatório participativo. Então você está na reunião, você pode, além de vocês terem aquela visualização, né, fixa, você consegue, através do GT Dash, entrar, por exemplo, em campanhas específicas, criativos específicos e analisar somente as métricas daquele criativo, de públicos, enfim, dá para fazer
bastante coisa assim e entrar de fato na especificidade para vocês conseguirem tirar insights um pouco mais profundos em colaboração com o seu cliente. Já já eu vou mostrar aqui na tela para você como que isso funciona, tá? O que eu quero falar para você antes disso é que existem alguns pontos importantes que você precisa cuidar para que você tenha sucesso nesse tipo de ação, nesse tipo de reunião, tá? Então, primeiro, é importante você se preparar antecipadamente. Então, você já vai setar os dados certinho, você vai revisar os dados. E antes disso, é muito importante que você tenha já setado com o seu cliente quais são os principais indicadores que vocês irão acompanhar ao longo do projeto, tá? Você vai revisar de acordo com esse mapeamento de indicadores, você vai pegar os dados que você tem atualmente, já vai preparar isso, já vai deixar setado lá a conta do cliente lá no GTDash, né? Enfim, deixar tudo organizado. Só que além disso, você vai fazer a leitura prévia do que aqueles números estão querendo comunicar. Lembra que eu falei antes? Mais do que apresentar números, é importante trazer clareza para o seu cliente. Faça algumas anotações conforme necessário para você lembrar de abordar isso nas reuniões e principalmente para que você chegue na reunião não dando espaço para o cliente ficar questionando questões que podem levar a reunião para outros rumos que eventualmente você pode perder o controle da coisa. O que eu indico para você? Você que vai direcionar os assuntos nessa reunião, desde que você se prepare, como é esse primeiro ponto que a gente está colocando aqui, você se prepare adequadamente para essa reunião, então você vai dando direcionamento sobre o que vocês vão falando, mostrando para o seu cliente que você está dominando, né, as informações que estão ali e mais do que isso, traduzindo para o seu cliente o que aqueles números querem dizer, mesmo que sejam números que eventualmente não estejam, vamos dizer assim, dentro do ideal, tá? Você pode trazer esses números, mantendo aí o valor, né, da transparência com o seu cliente, falando, olha, aqui a gente ainda não atingiu, ou estamos perto de atingir e a gente está trabalhando assim, assim, assim para chegar nessa meta ou para melhorar esse resultado. É muito melhor do que você tentar maquiar os dados, tá? Como muita gente faz. Muito melhor você ser transparente com o seu cliente e já falar assim, ó, a gente sabe que aqui tem um problema, aqui tem um resultado que ele não está tão satisfatório, mas nós já estamos tomando tais e tais medidas para melhorar esse resultado. Isso é muito importante. Segundo, tá? Comece pelo resumo. Então você vai criar um resumo, né, daquilo que o seu cliente precisa saber. E se você sentir necessidade de ir entrando, né, em mais detalhes, aí você vai fazendo isso gradualmente, tá? Mas muitas vezes você trazendo um resumo ali que já seja bem claro para o seu cliente, já vai ser bastante satisfatório ali, o seu cliente já vai ficar satisfeito, tá? Bom, contextualizar também é importante, então você explicar o porquê dos números, eu acabei de falar sobre isso, né? Mudança de mercado, ação de concorrência, testes realizados, tudo isso pode impactar nos resultados e é importante que o seu cliente entenda. Por exemplo, imagina que você veio com uma performance bacana, tá? Eu só vou voltar o GT Report aqui, porque isso aqui é muito, muito importante de você saber. Esse tipo de gráfico aqui, ó, que mostra a oscilação, normalmente ele vai comunicar para o seu cliente o seguinte: a gente estava vindo num ritmo e aqui caiu por quê? Então, muitas vezes isso aqui tem a ver com modificação de campanha, modificação de estratégia, testes que você está realizando. Então, seja queda nos resultados ou aumento dos custos para o resultado, por exemplo, tá? Isso pode acontecer. Então, você dominando essa interpretação desses dados para comunicar para o seu cliente e deixar ele tranquilo, faz total diferença. Lembrando que você não vai utilizar o GT Report para você fazer esse tipo de dinâmica. Você vai utilizar o GTDash. Então, deixa eu já puxar o GTDash aqui também, que aí eu já vou conseguir mostrar para você como que isso funcionaria na prática. Então, essa contextualização é muito importante. Você focar nos insights e nas ações também. Ou seja, a gente está visualizando tais números aqui, tais resultados. O que a gente pode aprender com esses dados e também quais são os próximos passos, quais são as ações que a gente vai tomar a partir do momento que a gente esclarecer isso para o cliente. É esse o tipo de padrão, postura e posicionamento que você precisa ter na hora de estar numa reunião com o seu cliente, falar sobre dados, né? E principalmente trazer clareza para ele, tá? Não deixa que o seu cliente interprete ou queira tirar conclusões da forma com que ele achar melhor, tá? É o seu papel enquanto um profissional estratégico, obviamente, né? Que eu acredito que é isso que você, se você ainda não se tornou, você está buscando se tornar, porque aí você vai ser mais valorizado no mercado, você vai fidelizar mais os seus clientes.
E para fechar, você deve utilizar a interatividade, né, que o GTDash proporciona para você. E aí responder as perguntas que eventualmente podem surgir ou até mesmo para você explicar melhor aquele levantamento inicial que você fez. Dito isso, a gente vai olhar aqui para o GTDash as funções que você tem, tá? Então vamos puxar um período um pouquinho maior aqui, ó. Vamos puxar aqui mês passado, tá? Porque a gente está no comecinho desse mês, então tem pouca informação aqui. Então, caso você ainda não conheça o GTDash, a gente lançou esse conceito no mercado, que é você ter um dashboard focado para o profissional de tráfego e que ele seja interativo. O que eu quero falar com interativo? Primeiro, porque você pode conectar todas as contas dos seus clientes aqui e a partir desse momento você seleciona qual conta você quer analisar, tá? Então, você não precisa duplicar essa estrutura para cada um dos clientes. Segundo, ele não tem uma interface estática como a que você viu agora há pouco no GT Report. Aqui você consegue filtrar, por exemplo, o que você quer visualizar em determinados gráficos. Você consegue trazer as trocas aqui, ó, tá, das informações em alguns gráficos estratégicos aqui. E também, principalmente nesses aqui, ó, tá, onde você tem vários tipos de informações e várias dimensões aqui também. Então, antes estava, né, por dispositivo, agora está por idade, e aí você consegue ir trocando aqui a informação naquele mesmo gráfico, tá? Sem precisar criar um relatório, um dashboard muito grande aqui que você precisa ficar rolando a tela. Além disso, obviamente, você tem a facilidade de enxergar as principais informações, todas as informações em uma única tela, então isso facilita muito, né? Imagina que você foi até o cliente, no escritório do cliente, e lá você projetou, por exemplo, o GTDash numa TV e aí vocês começaram a discutir sobre os resultados. Ou então, você está numa reunião online com seu cliente, você compartilha a tela, você consegue fazer isso. Além disso, você tem filtro por campanha, por tipo de campanha também, por tipo de conversão. Então, por exemplo, imagine que você aplica várias estratégias no mesmo cliente. Você tem estratégia de distribuição, estratégia de captação de lead, estratégia de venda direta no site, por exemplo. Você pode, por tipo de conversão, fazer filtros aqui. Você pode, por tipo de campanha. Agora a gente vai falar somente das campanhas de captação de pesquisa, por exemplo. Vamos olhar os números dela, vamos ver qual que vai estar sendo o impacto dela no contexto geral, né, na jornada de compra do nosso cliente. Tudo isso é possível você fazer e utilizar o GTDash para conseguir trazer essa interação para a reunião e também tornar tudo muito mais claro para os seus clientes. Da mesma forma que você tem a estrutura lá, né, pro Google Ads, você tem aqui pro Meta Ads também com um layout muito parecido, múltiplas contas também, filtros por campanha. Aqui você já tem os melhores anúncios sendo visualizados aqui, né? Já com a imagem do anúncio, várias funções dinâmicas aqui que você consegue trocar, métricas, enfim, usar aqui a parte do gráfico temporal, né? Para que você consiga demonstrar esses resultados de uma maneira muito mais simples e mais didática para os seus clientes. Lembrando que a utilização do GTDash não é recomendada para você prestar contas para os seus clientes, mas você vai utilizar nesse tipo de interação em uma reunião, por exemplo, tá? Bom, aqui você pode ver que eu já puxei um outro período, então ele atualizou os dados, aí você tem, né, resultado aqui, você pode mensurar mensagem, lead, compras, enfim, várias métricas, vários indicadores aqui que vão trazer o custo por lead, tudo que está relacionado aqui ao resultado, as taxas de conversão também, receita, ticket médio, são tudo informações que você pode usar, cruzar essas informações para que durante essa reunião você consiga trazer cada vez mais clareza para os seus clientes, tá? Esse aqui então é o GTDash, o dashboard do gestor de tráfego. Lembrando que tanto o link dele quanto o do GT Report estão aqui na descrição para depois que finalizar esse vídeo você poder conferir mais detalhes sobre essas ferramentas, tá? Esse tipo de interação é muito interessante. A gente tem mais uma ferramenta aqui também que a gente apelidou ela de DRE de tráfego, tá? Por que ela é DRE do tráfego? Porque é muito parecido com aquele demonstrativo de resultados mesmo, né? Que as empresas utilizam, muitas vezes voltado para o financeiro. Aqui ele vai carregar uma tabela grande, ó, já carregou aqui pra gente, e ele vai trazendo mês a mês as informações, tá? Inclusive já comparando com o ano anterior também, né? Com o período anterior. Aí você seleciona a conta do Google, a conta do Meta do seu cliente e ele atualiza os dados aqui. Além disso, a gente tem uma ferramenta aqui também que ela vai ajudar você a projetar o investimento e distribuir isso por canal e por estratégia também de marketing, tá? Que você eventualmente esteja aplicando com aquele cliente. Então, essa planilha que ela já vem integrada aqui no GTDash,
ela ajuda muito você, muitas vezes naquelas situações onde você precisa convencer o seu cliente a investir mais, né, a entender que com o orçamento que ele tem disponível não dá para fazer tudo que ele tem em mente. Então assim, você consegue através dos dados colocar aqui, inserir aqui na planilha e mostrar para o seu cliente a realidade do que os números estão dizendo, tá? Então toda essa estrutura aqui, ela tá disponível para você utilizar, depois dá uma conferida no link aqui embaixo. Então essas duas ferramentas que eu acabei de mostrar para você, GT Report para enviar automaticamente para os seus clientes, GT Dash para você utilizar inclusive em reuniões com a participação do cliente, elas se complementam para você ter uma estrutura profissional de análise e de envio de relatórios de tráfego pago na sua operação, tá? Vale muito a pena você dar uma olhada aqui no link aqui embaixo, tá? Para conhecer lá, a gente tem os vídeos que explicam melhor ali as ferramentas, enfim, para você avaliar se faz sentido ou não para sua operação. Eu tenho certeza, se você pega essas informações que eu compartilhei com você, implementa essas ferramentas que eu acabei de mostrar e demonstrar aqui para você a utilização dela e insere isso, né, na sua rotina a partir de agora, você vai sentir o impacto tanto na fidelização de cliente, na otimização do seu tempo e no seu posicionamento, na percepção que os clientes terão de você como um profissional de tráfego, tá? Então, eu espero que esse conteúdo tenha trazido clareza para você, tenha te ajudado, e se ele te ajudou, deixa eu saber, deixa o comentário aqui embaixo. Assim como também, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, pode comentar aqui que a gente vai estar respondendo cada um dos comentários aqui. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. Também deixa o seu like aqui, que é muito importante para a gente poder chegar em mais pessoas e para entender se esse conteúdo está sendo relevante para você. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo você num próximo conteúdo. Fica com Deus. Um grande abraço e até mais.